Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. E hoje nós estamos tendo um jornal, uma edição para lá de especial. Vou falar para você, meu amigo, você, minha amiga, que está sintonizado aqui com a gente. Hoje nós recebemos dois grandes nomes do empreendedorismo, não só do Mato Grosso do Sul, mas também do Brasil e do mundo. Estou falando de Alexandre Song e Paulo Corrales, que estão aqui comigo na bancada, empresários que têm motivado o mercado com visão, estratégia e muita motivação. Nós vamos conversar com eles agora, aqui na entrevista do dia do Jornal da Top, para falar sobre oportunidades, desafios e futuro dos negócios para você, nosso ouvinte. Então fique sintonizado, aumenta o som aí, que nós vamos começar já a nossa entrevista do dia. Estou muito feliz, eu acho que essa edição é a mais assim, que me deixa até ansiosa em receber você, Alexandre. Muito bem-vindo aqui ao Mato Grosso do Sul, aqui na Rede Top. Bem-vindo. É um grande prazer meu, obrigado pelo convite para poder fazer parte dessa entrevista aqui, é uma honra para mim. Paulo Corrales, também é uma honra receber você, que é sul-mato-grossense, mas está lá no Alphaville, se desenvolvendo e orgulhando nossos mato-grossenses. Edilene, que saudade dessa terra. Um lugar muito bom aqui, próspero. Então a gente só quer trazer mais conhecimento. E para a gente começar esse bate-papo, quem é o Alexandre por trás de todos esses bastidores, inclusive do digital? Claro. Meu nome é Alexandre Song, e apesar dessa minha cara aqui, meus pais sou brasileiro, meus pais vieram direto da China. E eu trabalho com importação já há mais de 31 anos. E eu tenho percebido que existe uma demanda muito grande das pessoas começarem a importar produtos da China. Eu estou aqui justamente para ensinar as pessoas como procurar, como buscar fornecedores e trazer produtos de lá diretamente para o Brasil de forma que seja simples, rápida e principalmente lucrativa. Uau! E você, Paulo, está lá com ele aprendendo tudo isso nos bastidores? A gente está lá com o Song e outros players, a gente participa de um pool de negócios, né? Um ecossistema, é o nome que a gente deu. Eu estava na condição de advogado aqui em Campo Grande, mas também empresário e investidor. Então lá a gente faz muita conexão, a gente realmente está inserido em um ambiente com muitos investidores e caminhando junto com o Pablo Marçal, por exemplo. Olha só, eles inclusive estão realizando aqui amanhã e depois, sexta e sábado, um grande evento onde vai reunir não só esses players, mas também quem vai ter tempo para poder participar deste evento, para entender um pouco mais sobre essa proposta central que vocês oferecem, não só para os empresários, mas também para quem quer entender um pouco mais do nome mesmo, negócio, porque ele é bem desafiador entender o que é um negócio hoje em dia. Sim, perfeito. A nossa proposta aqui na região é justamente essa, mostrar que existem outras possibilidades, existem várias oportunidades que a gente vai revelar desses 2 dias de eventos que nós vamos fazer aqui. Falar sobre importação, sobre mais digital, sobre inteligência artificial, sobre estruturação de negócios. Então, tudo relacionado ao que nós fizemos, estamos fazendo para os nossos negócios crescerem, nós vamos apresentar para o pessoal daqui da região. Como é que funciona essa questão de negócios internacionais? Parece que é um bicho de 7 cabeças, parece que é difícil. Outras pessoas falam que nem tanto. Na sua opinião hoje, qual que é o maior desafio para romper as fronteiras do Brasil afora? Eu costumo falar, eu já tenho alunos no Brasil todo que, quando eu converso com eles, quando eu faço meus eventos, por exemplo, eu vejo que muitas vezes o problema não é o conteúdo, não é a técnica. Muitas vezes existem algumas barreiras atrás disso tudo para dar o start, para começar a dar o primeiro passo. Então, no evento que nós vamos participar amanhã, depois da manhã, nós vamos mostrar para eles não apenas a parte técnica, mas a parte parte mental, a parte emocional que evita deles irem para frente, irem para o próximo nível, próximo passo. Então, justamente isso. Existem algumas barreiras antes da técnica, antes da estratégia. Nós vamos falar muito sobre isso nos próximos 2 dias. Não só para importação, tá? Mas fazer coisas novas também. Muitas vezes, quando você vai fazer algo diferente, algo até então você não conhecia, você enfrenta alguns obstáculos. Então a gente está justamente isso para falar sobre isso e, claro, entregar a estratégia, entregar um mapa para a pessoa conseguir chegar daqui e seguir em frente.
Você falou algo muito importante, que é a questão que muitas das vezes o empresário não é nem o conhecimento que ele tem, é a falta de inteligência emocional. Essa é uma realidade mesmo hoje, a falta de trabalhar as suas emoções para conseguir se desenvolver? Sim, perfeito. O que eu enxergo muitas vezes para o empresário ou para aquela pessoa que está querendo começar algo novo, algo diferente, para começar a empreender, por exemplo? Existe muito medo, muita insegurança e medo de falhar, medo de dar errado. E eu costumo falar muitas vezes assim que do outro lado do medo existe o sucesso, existe a prosperidade. E eu quero falar muito sobre isso também nesse evento para você falar. Não é apenas a parte técnica. Não adianta colocar 100 milhões de dólares na mão de uma pessoa que ela não sabe fazer com esse dinheiro. Em questão de 3 meses, 6 meses, 1 ano, de repente, esse dinheiro vai embora. Então eu quero justamente entrar nessa seara para as pessoas conseguirem também prosperar nos negócios, na vida dela também. Exatamente. E aí eu fico pensando o seguinte, Paulo, em quais segmentos você está atuando com mais força hoje? Edilene, enquanto o Song falava ali, passou um filme na minha cabeça. O que acontece? Quando você busca crescimento, o que a gente imagina? Fazer uma faculdade, fazer um curso e esperar que a vida vai dar certo. Eu passei por esse caminho e respeito muito esse caminho. Meu objetivo aqui não é falar contra isso, mas eu preciso fazer uma alerta. Hoje o digital, hoje uma rádio, um Instagram, um canal de rede social, ele serve para trazer conhecimento. Isso a gente chama lá em aceleração no tempo. Antes, se você pegar os antigos, especialmente aqui em Mato Grosso ainda tem muito essa cultura, não há aquela cultura de transbordo. Para que eu vou ensinar algo que eu lutei para aprender? Então, quando eu tinha escritório aqui, eu não queria ensinar a receita do bolo. Faturava acima de 1 milhão por processo. Então, como que eu mudei essa mentalidade? A partir do momento que eu entendi que existe uma coisa chamada transbordo. O que é o transbordo? Nós viemos aqui na Terra para ser próspero, para realmente fluir como um rio. E quando eu seguro o meu conhecimento, eu simplesmente estou me comportando como uma lagoa. O que acontece na lagoa? Cria lodo, certo? Então, andando com essas pessoas como Pablo Marçal e outros players, eu estive com Flávio Augusto, Joel J. A gente fala Pablo Marçal, mas para quem está nos ouvindo nesse caso, Pablo está conectado a todos os players. A gente está em Alphaville, a gente está inserido em uma bolha, né, nossa, mas que todas as pessoas que fazem transformação pelo Brasil estão conosco. Então qualquer pessoa que você quiser se conectar, a gente conhece. Por que eu estou dizendo isso? Pensando que hoje nós estamos levando transformação através do conhecimento, nós estamos revelando realmente tudo que rola nos bastidores dos negócios. O Song não precisaria ensinar, por exemplo, sobre importação, né, Song? Sim. E a cultura não é essa. Então, ele querer ensinar sobre isso, ele está sendo penalizado arduamente, né, por concorrentes, assim como eu. Para que, Paulo, você vai contar como ter sucesso, como se conectar a novo ambiente, como fazer isso? Então, a grande verdade é que nesses eventos que a gente vai fazer, por exemplo, amanhã e sábado, a gente vai revelar a estratégia, um mapa bem definido, que a faculdade não vai te entregar, que o curso técnico não vai te entregar, e talvez você vai passar a tua vida tentando entender certas coisas que você não vai conseguir, porque existe, o sucesso ele tem um mapa, o crescimento ele tem um mapa bem definido, então existem pessoas que realmente querem ajudar, mas a pessoa precisa se perguntar, será que ela quer a nossa ajuda? É isso que a gente sempre incute, e a gente instiga a pessoa a querer realmente fazer isso. Ou até mesmo, eu estou preparado para dar o próximo passo, né? Eu estou preparado, imagina, né? Porque o que a gente é acostumado, né? A ouvir o quê? Não confie em estranhos. Não acredite nele. Não isso. Nossos pais falaram a vida inteira, não confie nisso. Mas por quê? Sabe por quê? Eles projetam algo que deu errado na vida deles para nós. E nada contra os nossos pais. Só que como eles passaram 1, 2 ou 3 situações que realmente levaram a algum prejuízo, eles acham que a gente também vai passar por isso. Então é instinto protetor. Mas deixa eu te falar, Silvio Santos já falou isso. Sabe o que o Silvio Santos falou? Ele falou assim, o bem sempre vence o mal. O mal pode vencer por um tempo, mas o bem sempre vai vencer o mal. Então o que eu resolvi fazer? Mesmo com toda essa desconfiança, eu falei, eu vou para São Paulo, saí daqui com a minha família, fui chamado de louco, né? A família da minha esposa, assim, até hoje, não sei se aceita ainda muito eu, mas espero que sim, sogro e sogra. Estou aqui na rádio. E o que acontece? Por que a gente é chamado como louco? Porque a gente realmente fala, cara, eu fiz tanto negócio nesse lugar, alguns deram certo, mas a maioria deu errado. O que é que está acontecendo? Eu que estou errado? É o ambiente que está errado?
É o meu conhecimento? Será que eu não sei nada? E aí você começa a perceber que, na verdade, o ambiente estava errado. Que existem pessoas realmente boas, só que tudo tem desafio, na vida tem um processo, é igual uma planta. A planta tem período de nascimento, período de fortalecimento e período que vai crescer. Assim como você está investindo muito nisso, né? Pelo que você me contou nos bastidores, você está se empenhando nesses cursos, né? E é esse o caminho. É esse o caminho para você conseguir conhecer a tua nova versão. Se você ver a minha foto, a minha fala de quando eu saí daqui em 2023, é outro cara. Tem amigos meus, assim, que eu vi num grupo, eu achei que eles estavam me zoando. Eles falaram assim, cara, esse aqui é o Paulo, tá vindo pra Campo Grande? Eu falei, cara, ele tá brincando comigo. Aí eu fui ler todo mundo falando naquele grupo, e era sério, o cara não sabia que era eu. Eu falei assim, cara, é o Paulo. Só que realmente é o Paulo que se desafiou mais, é o Paulo que venceu a mudança de ambiente, é o Paulo que investiu em conhecimento, é o Paulo que não falava, não palestrava, não se comunicava, era travado, mesmo sendo advogado. Se é advogado, você sabe disso. E agora é o Paulo que realmente está fazendo coisas. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e as pessoas que podem participar dos eventos, seja o nosso ou qualquer outro, busquem conhecimento de qualquer forma. Existe uma versão sua te esperando. Só que para que você conheça ela, você precisa entrar em desafio, mudar de ambiente e ganhar conhecimento. Águia anda com águia. Águias andam com águia, você tá pronto. Você quer aumentar o seu nível? Você está percebendo que está patinando, é preciso aumentar o nível de pessoas que estão do seu lado, né, Sônia? É exatamente isso. Eu vou me usar como exemplo também. Eu não falava, como você fala realmente, ano passado. Março do ano passado. Meu primeiro evento foi março do ano passado. Até então, eu sempre trabalhava no bastidor. Cuidava de estratégia, ia direcionar minha equipe e íamos para ação. Eu sempre fui de bastidor. Mas depois que começa a andar com ambientes diferentes, ambientes que as pessoas são próximas e estão crescendo cada vez mais, eu falei, opa, eu preciso me expor, preciso fazer algo diferente que eu tenho feito. E a partir de um desafio que Pablo Marçal fez comigo, eu fiz o primeiro evento e agora estou escalando cada vez mais e mais. Já levei turma para a China, já fizemos consórcio de importação, hoje importação para mim não é segredo nenhum. E você falou alguma coisa sobre vendas internacionais. O que acontece hoje em dia? Com as ferramentas que existem hoje, é perfeitamente possível. Qualquer um aqui de Campo Grande, por exemplo, vender nos Estados Unidos. Qualquer um do interior aqui de Mato Grosso do Sul, vender na Europa. Com as ferramentas que existem hoje, não existe aquela barreira como tinha antes. Antes de você vender para o americano, como é que você ia fazer? Você tinha que ligar, você tinha que falar, entrar em contato. Não. Hoje tem muitas ferramentas, muitas plataformas que permitem você vender lá. Com muita facilidade e muitas vezes com pouco investimento. E isso eu falo muito nas minhas palestras, muito nos meus eventos, para a pessoa entender. Então, tem esse caminho? Eu falei, tem, e você não precisa ter milhões para fazer isso. Não. Com pouco investimento você consegue startar e começar a fazer vendas internacionais. Não só para o Brasil, mas também nos Estados Unidos, Europa, Ásia também, onde for. Na sua opinião, qual que é o principal erro que os empresários cometem, que eles acabam não chegando a transformar a sua empresa, por exemplo, de um docinho simples que fabrica em casa para virar uma indústria, até mesmo importar o seu produto? Eu vejo muitas vezes o comodismo, o sucesso. Muitos empresários são muito bem-sucedidos, muito ricos, muito próximos nesse sentido. Mas eles acabam se acomodando, porque achando que vai ser para sempre daquela forma. E quando há uma virada, eles ficam perdidos. Opa, peraí, o que aconteceu? E quando vai tomar uma ação, já chegou atrasado. Então, muitas vezes eu vejo o comodismo dos empresários, principalmente os grandes empresários. Eu e Paulo Corrales, a gente está sempre fazendo desafios. Por exemplo, eu vou fazer um Ironman em abril do ano que vem. O que é o Ironman? É um triatlon praticamente duplicado. 3,8 km de natação, 180 km de pedal e 42 km de corrida. Basicamente o dia inteiro fazendo prova, fazendo exercício. E eu só tomei essa decisão porque meu grupo com que eu estou envolvido, eles estão fazendo isso. Aí eu falei, peraí, o pessoal está fazendo isso, tem cara pior que eu. Você está fazendo isso? Quem sou eu para não tomar esse desafio, então? Então, eu estou em grupo que realmente, nós nos desafiamos diariamente. Então, meu desafio é justamente isso. Na minha altura do campeonato, na minha idade atual, não tem sentido eu fazer isso. Então, as pessoas que estão fora de mim, o que você vai fazer? Como assim? Eu te conheci há 40 anos atrás, por que você está fazendo isso aqui agora? Eu falei, não, eu estou me desafiando. Eu estou querendo me impor à prova. Então é isso que eu vejo muitas vezes empresários não irem para frente por comodismo, por medo de errar, por medo de achar que tá tudo bem, se eu mexer um pontinho aqui vai dar tudo errado. E não, às vezes esse pontinho que você vai mexer é que vai te levar para o próximo nível.
E qual que é o principal desafio que os empresários enfrentam quando o assunto é importação, levar o seu produto para fora do país? Para fora do país, para mandar o produto do Brasil, por exemplo, aqui na região é muito forte em agro. Soja. E há necessidade de fazer um investimento lá fora para a pessoa te conhecer e conhecer seu produto. Por exemplo, eu quero vender para a China. Por que o chinês iria comprar de você? Por que eu teria que comprar de você? Porque tem uma oferta muito grande. A China compra tudo para muita gente. Por que você vai comprar de você? Por que eu vou comprar de você em vez de comprar do fulano? Então precisa haver essa vontade de divulgar o seu produto lá. De fazer um trabalho para lá. Está para lá de especial com Paulo Conrales, empresário, e também Alexandre Song, que trabalha com vendas, empresário, inclusive está adicionando muitos empresários aí a nível de Brasil a aprender um pouquinho mais sobre importação. E é por isso que agora, inclusive, eu quero perguntar aqui pro Paulo, mas o Alexandre, sobre a questão da automação e da eficiência. É extremamente necessário hoje em dia investir para ter mais lucratividade e gastar, inclusive, menos energia, né? Exatamente, tá? Assim, a minha empresa, eu acredito que eu deixei de ter 3 funcionários a mais graças à automação que eu tenho. Graças às vendas que hoje estão sendo feitas automaticamente. Então, literalmente, o que acontece? Eu durmo vendendo. Enquanto estou dormindo, a automação está vendendo para mim. Então eu acho uma coisa assim extremamente necessária. Todo empresário hoje em dia deveria estudar, deveria implantar a automação no seu negócio. Seja em vendas, seja em suporte, atendimento ao cliente, ou o que for. A automação veio aqui para ficar e não tem como evitar. Eu recomendo todos assim que venham realmente, entendam como funciona a IA, né, inteligência artificial, nas suas automações também. Você tem algum exemplo de uma empresa que você acompanhou esse processo e realmente foi um grande boom no desenvolvimento deles? Eu posso usar aqui a minha própria empresa. Eu uso isso na minha própria empresa. Muitas vezes a automação está atendendo clientes, está tirando dúvidas, inclusive, está respondendo assim qualquer suporte, qualquer dificuldade que o meu cliente tenha, que o meu aluno tenha, ele mesmo responde. Claro que foi treinado por mim. Então ele está respondendo como se fosse realmente eu respondendo ao aluno. Hoje eu tenho aluno no mundo todo. Tá? Inclusive, apesar de vender só de fazer importação, eu tenho aluno também na Suíça e também na Inglaterra. Então ele responde assim, automaticamente, sendo não necessariamente uma equipe muito grande para isso. Sabe? Então a automação é uma coisa realmente que tem que ser estudada e implantada principalmente. Mas o suporte e também o pós-venda são extremamente importantes, né, Paulo? Suporte pós-venda a gente chama de CS, né? O que é essa? O que acontece? Hoje, se você pegar os grandes lançamentos digitais, o Alex Hormozzi é um cara que bateu 120 milhões de dólares. Né? Pablo Marçal toda hora faz lançamento. O que acontece? Qual que é o ponto comum desses caras? Eles investem muito, muito no pós-venda. Porque o branding não é só a tua marca, a marca de roupa que você usa, a tua imagem. É também e especialmente o que falam de você. Então, o que o cliente está falando do empresário, do produto do empresário, do serviço? Se não há esse pós-venda, infelizmente, você não consegue criar uma perenidade no seu negócio. No dia a dia, o que vocês estão vendo, inclusive lá fora, na China, que é um grande celeiro de tecnologias, de oportunidades? O que vocês acreditam que vem por aí, assim, para revolucionar o universo empresarial? Eu vejo assim, eu tenho notado uma grande diferença na China com relação à construção civil, por exemplo. A China já está construindo um prédio de 15 andares em 30 dias. Uau! Usando tecnologia, usando impressão 3D, usando uma série de tecnologias que eles acoplam e começam a produzir. Então, acho que esse é um ponto interessante para quem trabalha com construção aqui no Brasil. Existem várias tecnologias sendo lançadas ali, mas não estão sendo divulgadas no mundo. Então, ali eu acredito que seja um bom benchmark para o empresário do ramo de construção civil, por exemplo, estudar o mercado, entender como é que funciona ali a tecnologia, se existe a possibilidade de trazer para o Brasil e quais os ganhos em cima disso aí, quais os investimentos, quais os custos para isso e se tem sentido trazer para o Brasil. Eu acredito que sim, né? Mas precisa ter ampliar a visão de mundo e colocar a China também dentro do seu roteiro de pesquisa, de análise, de ver o que realmente está acontecendo no mercado. Costumo dizer, inclusive, que precisamos
parar só de ficar olhando o noticiário local, né? E olhar a nível nacional, para fora, buscar entender um pouco as outras línguas, né? Inglês. Temos agora a questão da rota bioceânica, que se fala tanto. Como é que você enxerga, inclusive, a rota bioceânica, Alexandre? Rota da seda, né? Que eles falam assim. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito positiva. Muito positivo por quê? Porque vai integrar os países. A China, ela sabe que ela precisa comprar matéria-prima do resto do mundo. Ela sabe que não consegue ficar isolada. Historicamente falando, a China ficou muito tempo, ficou milênios isolada, meio que não queria ter uma contaminação, não tem contaminação externa, né, segundo a cabeça deles. Eles sentiram que não dá para ser dessa forma, então tem que expandir. E para expandir, para crescer, eles precisam investir em países para ter uma rota que possa facilitar o comércio entre os países. Eu vejo com bons olhos isso, muito bons olhos isso. Os países que abraçarem dessa forma vão tirar bastante lucro em cima do que a proposta que a China está fazendo nesse país. Para você, Paulo, em relação à rota bioceânica, você também vê como uma grande oportunidade de expandir Mato Grosso do Sul para o mundo? Com certeza, né? Acho que era muito esperado por esse estado isso, né? Lá em Porto Murtinho, né? Exatamente, passa aqui do ladinho. Eu lembro que eu fui lá pescar alguns anos atrás e falou, não, vai passar aqui. Eu falei, vai passar nada. E realmente está acontecendo. Transformou toda a região. Né? É igual a usina ali também, lá de Ribas do Rio Pardo. O que acontece? Tudo que é progresso é bom, né? Mas tudo que é progresso também traz alguma consequência. Sabe qual? As pessoas precisam se atualizar para tudo que está acontecendo. Então a rota bioceânica vai trazer também inovações. E a pergunta que eu deixo é, será que o povo sul-mato-grossense está preparado para essas inovações? Ou será que vai haver essa adaptação? Então, de repente, é o momento de pensar um pouquinho nisso. Não só em comprar lote ali, deixar valorizar e vender. Só dar um sentido para isso. Ampliar a mente. Ampliar a cabeça. Legal. E pensando nisso, o que o pequeno e médio empresário pode fazer para começar a alçar voos maiores? Buscar conhecimento, buscar estar em novos ambientes diferentes, buscar desafios. Participar de eventos como o nosso, que vai acontecer amanhã e depois da manhã, aqui em Campo Grande, para eles entenderem o que as pessoas de fora estão carregando, por que elas devem estar atualizadas, por que elas devem fazer parte de movimentos muitas vezes. Então, eu acredito que seja muito sobre isso, você está conectado com pessoas que já estão lá, que você pretende chegar ali. Não estou falando que eu e o Paulo somos melhores que todo mundo, nada disso. Mas que nós já estamos num momento de realmente transbordar na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu acredito que seja isso, estar em ambientes diferentes, conhecer pessoas diferentes, estar conectado com pessoas assim que são generosas o suficiente para querer trazer você junto a ela. Generosidade gera generosidade. Generosidade gera generosidade. Então, o Song falou ali de mudança de ambiente. Um empresário, assim, a gente fala empresário, talvez é um termo muito técnico. O ser humano, a mulher e o homem que quer mudar a família, põe os filhos para trabalhar, depois contrata funcionário, é aquele cenário que eu estou acostumado. Qual que é o grande erro que eles cometem? De não entender o valor do tempo, sabe? A gente acha que o nosso tempo é limitado e não é. Então, convido as pessoas que estiverem nos ouvindo a começar a avaliar o valor do tempo. Nós temos um tempo aqui na Terra, e dentro desse tempo existe uma janela que é a mais produtiva do ser humano. Então, se ele não entender o valor do tempo dele, ele vai ficar, sabe, Edilene, ele vai ficar assim, se permitir finais de semana ficar bebendo cerveja, ficar em vitimização. Eu tô ruim hoje, eu tô péssima. Por um momento, eu tive assim na minha vida. Hoje, a gente não tem espaço para isso. A gente pode até estar com dor. Eu nem sei se o som tá com dor. A gente não tem esse tipo de discussão. A gente tem discussão assim, quem é que a gente vai se conectar? Quem é que a gente pode estar agregando conhecimento, quem é que pode nos agregar, e assim a gente vai sendo intencional. Então sejam intencionais aonde você for. Sempre vou te trazer só um exemplo. Tem um livro chamado Nunca Almoce Sozinho. Leiam esse livro. Nunca Almoce Sozinho é o seguinte, eu preciso almoçar, não preciso? Antes eu ficava almoçando com a mesma galera, hoje não. A gente vai almoçar, mas vai conhecer uma outra pessoa já no almoço. Então eu consigo otimizar o meu tempo. Isso é fazer gestão no tempo. Então, quando você for almoçar, vai e convida alguém que você não conhece, sabe? Vai fazer isso aqui em Campo Grande ou no interior de Mato Grosso do Sul, porque lá pode nascer uma parceria, um negócio, uma conexão, ou mesmo um casamento para aquele que está solteiro. Mas se ficar parado lá em casa, no sítio ou na empresa, achando que Deus vai bater lá assim, ó, vai acontecer um milagre? Não vai.
Então convido vocês a saírem de suas casas e fazer esses movimentos. E é por isso que acontece o evento amanhã, né? Esse encontro pra lá de especial. Quem quiser se inscrever, dá tempo ainda? Dá tempo de se inscrever. De repente tem mais algumas vagas, mas será um prazer receber as pessoas que são aqui desse estado, da minha terra, para estar entendendo mais na prática. Lá serão 2 dias, Edilene. Aqui a gente teve alguns minutos. Então imagina o que pode acontecer em 2 dias. Convido inclusive vocês que estão aqui dentro, estar lá conosco, tá? É bem legal. Para quem quer se inscrever, qual que é o endereço? Eu tenho, só um minutinho, eu tenho um telefone aqui, um WhatsApp, é só entrar em contato, Sim. tá? Tá. É DDD 11 4858 6192. Fala mais uma vez. 11 4858 6192. Escreve assim, coloca ali, vocês vão ser passados por uma seleção e a palavra-chave é top. Se você digitar lá, você entrar nesse WhatsApp e colocar top, a minha equipe já vai falar com você para conversar, para tirar dúvidas que vocês tiverem com relação a esse evento. É, porque muita gente está achando que não é real esse evento, e é assim, viu, gente? Paulo Conrado já está em Campo Grande, Alexandre Song já está aqui na nossa capital morena, se preparando para esse grande evento que acontece amanhã e sábado aqui na capital morena. Eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade para vocês poderem ampliar a visão de vocês para um futuro melhor. Gostaria, Alexandre, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. O que eu tenho visto muitas vezes, é a segunda vez que eu venho aqui no Mato Grosso do Sul, mas eu vejo que o povo brasileiro, ele não enxerga o valor que ela tem. Eu vejo que tem muita riqueza aqui, nessa região aqui, muita riqueza mesmo. E nos eventos que participo, nas conversas que eu tenho com as pessoas, elas não entendem a riqueza que eles estão pisando. Então, eu diria isso, entenda a riqueza que nós temos aqui no Brasil, nós temos aqui na região. Entenda isso e valorize isso que nós temos. Nós temos o Pantanal aqui. Algo assim que os estrangeiros ficam malucos com o que nós temos aqui. Não entendem como é que uma terra tão próspera e o povo não consegue acompanhar. Então seria isso, sabe? Entenda quem você é, entenda onde vocês estão e terra que estão pisando e valorizem. Valorizem, porque se você não valorizar a sua própria terra, dificilmente alguém vai te valorizar também. Paulo, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A mensagem para o meu povo sul-mato-grossense: realmente deem valor àquilo que vocês carregam e realmente se conecte a pessoas que buscam transformação. Acho que aqui vocês já perceberam com o digital que políticos passaram por aqui, né? Quantos? Mas quem realmente pensou em transformar realmente esse lugar? São poucos, eu acho. Ou se não, ninguém. O que acontece? A transformação acontece com o conhecimento. E a gente está aqui com energia, tempo, investidores, empresários, pessoas de todo o Brasil querendo trazer conexão para essa terra. Então, vem fazer parte disso. Vamos conversar amanhã no evento. O IA, só pra gente encerrar, porque eu não posso, não tem aqui uns minutinhos ainda, né? Dá pra falar de IA, galera? Dá pra falar de IA? Uhum. IA realmente ele veio pra ficar? Veio pra ficar. Veio pra... É triste falar, mas tomar emprego de algumas pessoas, que ele tem que se atualizar, mas é algo que, sim, inevitável. Vou repetir, é inevitável. Não adianta nós ficarmos contra, espernearmos, falar não é justo, ficar nessa vitimização. Não tem como você ficar nessa vitimização. É algo assim que tá para valer, está funcionando muito bem. É igual a gente querer pensar, falar que na época lá atrás, que o computador iria substituir os datilógrafos. Aconteceu. Então, por mais que houve greve naquela época, houve protesto contra o computador que iria tirar emprego, isso aconteceu de qualquer jeito. Então, não fique medo da transformação, da mudança, do que está acontecendo. Faça parte disso. E melhor ainda, domine sobre isso. Que você vai ver que um mar de oportunidades que aparecem para você. Qual foi a maior lição de vida que você teve, para a gente finalizar, Paulo, quando você saiu do Mato Grosso do Sul e foi para o Alphaville? A lição de vida é a decisão. A primeira guerra que você vai ter é com você, não é o mundo aqui fora. Se você venceu essa primeira guerra, você está pronto para vencer o mundo. Então, tem decisões que competem à pessoa. Ela espera a aprovação de um pai, de uma mãe, de um amigo. E é isso que você tem que eliminar. Você tem que eliminar essa barreira da aprovação. Nada contra os pais nem os amigos, mas a decisão ela é sua. Não existe caixão para 2 pessoas, só para uma. Então a decisão é pessoal. Quanto mais tempo você levar para tomar uma decisão, talvez você não consiga viver experiências que, por exemplo, a gente vive hoje. Então,
tome logo a decisão. Se você precisa contratar alguém, contrate. Se você precisa demitir alguém, demita. Se você precisa conhecer mais, se conecte logo. Porque os convites para você viver, às vezes, naquele lar de dificuldade vão continuar existindo. Para que eu vou num evento sexta e sábado, Edilene? Você posso tomar minha cervejinha de boa? E aí vem uma decisão difícil, às vezes, de você tomar. Largar o vício para estar lá. Qual que é a sua mídia social para quem quiser te seguir, Alexandre? Meu Instagram é alsong, al.song com 2 Os. al.soong, navio, G de gato. al.soong. Paulo, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é dr.paulocorrales, ainda tem um DR por conta eu tenho um ecossistema para advogados, né? A gente investe muito em IA nisso aí também, para profissionais liberais e empresários. Então meu Instagram é dr.paulocorrales, segue lá e acompanhe nossos conteúdos. Muito obrigada por participar aqui do Jornal da Top, foi uma honra receber vocês, sucesso no evento. Oferecimento diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.